todos os irmãos, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ver alguns versículos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, está na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, dependentes de ti. E eu posso declarar, Senhor, que na tua presença estou em temor e em tremor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu preciso, Senhor, de ti, preciso de ti, ó Espírito Santo. Fala, Senhor, com a tua igreja nesta noite. Fala conosco, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua vontade, Pai. Estabeleça, Senhor, nessa noite o teu querer, para que o teu nome santo seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, Senhor. Pai, eu preciso, Senhor, do teu agir nesta noite. Confirma, Senhor, o teu agir, Pai. Nós queremos, Senhor, mais de ti, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, seja feito, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler do capítulo 6 de Mateus, os versículos 12, 14 e 15, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Podeis assentar, porém eu quero pedir aos irmãos que enquanto você se assenta, você procure o capítulo de número 18, que nós vamos estar acompanhando alguns outros versículos. E eu creio que o Senhor irá falar muito conosco essa noite, assim como já tem falado todas as noites que estamos aqui. E o que o Senhor falava ao meu coração é que Ele realmente tem nos chamado para fazer a diferença na face da terra, nessa geração. E aquilo que o Senhor começou, eu creio que o Senhor Ele vai concluir. E desde domingo o Senhor tem nos chamado a uma preparação para a ceia, a uma preparação para estarmos com Ele. E assim como nós ouvimos no domingo, que devemos nos apegar mais firmemente às verdades ditas, às verdades ouvidas, né? Que se pela palavra dos anjos tudo se cumpriu, o que dirá agora o Evangelho que foi falado primeiro pelo Senhor Jesus Cristo e depois por aqueles que o ouviram? E se até aqueles que rejeitaram a palavra dos anjos pereceram, quem seremos nós? O que acontecerá conosco se rejeitarmos então tão grande salvação, tão grande palavra vindo da parte do Senhor para as nossas vidas? E dando continuidade a isso, o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração, e já há algum tempo eu não estava entendendo, e o Senhor falava grandemente. Alguns irmãos que estão sempre comigo ouviram eu falando a respeito disso nesses dias, e eu dizia: olha, porque o Senhor tem algo para revelar, e eu preciso que o Senhor faça isso. E eu não entendia o que Deus estava realmente querendo dizer, até que então, quando o pastor falou comigo, a revelação veio. E é essa revelação que eu recebi do Senhor, pela misericórdia e graça do Senhor, que eu quero compartilhar com a igreja. O Senhor, Ele começa no livro de Mateus, né, quando os discípulos perguntam: Senhor Jesus, nos ensina a orar. Então, aqueles versículos que nós lemos, que fala claramente a respeito de perdão, de perdoar, o Senhor Jesus colocou bem no meio da oração, para que nós tivéssemos a consciência
de que em todo e qualquer momento que nós vamos entrar na presença do Pai, nós temos que estar com o nosso coração limpo, purificado para falar com o Senhor. E assim como nós temos pedido, Senhor, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Nós temos também que receber o perdão quando necessário e dar o perdão quando necessário. Ainda que assim seja, como o pão de cada dia, o perdão de cada dia. E que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos, está lá em Mateus 18, no versículo 21. Pedro, ele pergunta ao Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou-lhe o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o Senhor, prostrando-se reverente, então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Irmão, nós vemos aqui uma pergunta e uma resposta do Senhor. Nós vemos aqui quando Pedro ele diz assim: Senhor, o Senhor fala de perdão, mas eu quero ter um número. Eu quero saber até quantas vezes eu posso perdoar alguém que me fez mal. E o Senhor Jesus, ele cita um número. Ele diz: Senhor, alguém que pecou contra mim, alguém que fez algo contra mim, eu devo perdoar quantas vezes? Eu devo perdoar até 7? Como se ele estivesse dizendo: até 7 vezes está bom, Senhor? E o Senhor responde: olha, Pedro, eu não quero que você saiba que 7 vezes está bom. Eu quero que você compreenda, que você entenda, 7 não é o suficiente, mas se for necessário, 70 vezes 7. E aí talvez você também faça essa pergunta para você, e eu faço essa pergunta para mim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém que me magoou? O Senhor disse 70 vezes 7 dá 140 vezes, mas Senhor, até quantas vezes? E o Senhor falou profundamente no meu coração: a quantidade de vezes que nós devemos perdoar é a mesma quantidade de vezes que nós necessitarmos e desejarmos o perdão de Deus. Você perdoa quantas vezes você precisar do perdão. Todas as vezes que for necessário perdoar alguém. Se você também quer ser perdoado, então você perdoa. E aí eu imagino como se Pedro estivesse dizendo: mas e se eu não quiser perdoar? E se eu me recusar a obedecer essa palavra? O Senhor então ele dá uma parábola. E a parábola nós entendemos que são ilustrações, que são histórias contadas pelo Senhor, usando coisas da época, ou objetos, ou que
Jesus pagou. Mas aqui Jesus querendo ensinar algo para Pedro, e ensinando algo para mim e para você nessa noite, talvez até para você que já viu esses textos e vai ouvir novamente esses ensinamentos. O Senhor, ele diz, olha, o rei veio ajustar contas. Deus veio ajustar contas com os seus servos. Havia uma dívida, havia o pecado. Então ele chama um, e esse um que ele chamou, devia a ele. Este servo chamado por Deus, devia a Deus 10.000 talentos. Se nós fôssemos pegar 10 mil talentos hoje e transferir em reais, isso nos daria o valor de 12 milhões de reais. Se nós pegarmos 10 talentos do tempo da Bíblia e trouxéssemos para nós nos dias de hoje, aquele servo estaria devendo para Deus 12 milhões de reais, como se fosse uma ilustração. Era uma dívida muito alta, era uma dívida impossível de pagar. Alguém aqui consegue imaginar como seria pagar 12 milhões de reais? Aqui o Senhor, então, ele diz assim, olha, ele não tem como que pagar. Vende mulher, vende os filhos, vende tudo quanto ele tem. E eu te digo que a ruína daquele homem e da sua família ainda não seria suficiente para pagar aquela dívida. Mas aquela pessoa, vendo que tudo ainda era impossível de se pagar, ele se humilha. A palavra diz que aquele servo, ele se prostra e reverente, ele implora, ser paciente comigo e tu pagarei. Pagar que jeito? Ainda que tivesse paciência, vamos colocar nos dias de hoje, ganhando o maior salário que fosse aqui, ia demorar um bom tempo. Ia demorar muito tempo para pagar essa dívida. Esse rei teria que ter muita paciência. Só que ele não teve paciência para receber a dívida. O Senhor, ele fez mais que isso. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O Senhor mandou o servo embora. Imagine hoje você recebendo um perdão de uma dívida de 12 milhões de reais. Seria muito dinheiro, seria muita bênção. Mas eu quero falar para você, sei que você já sabe disso, mas eu quero refrescar a sua memória. A salvação vale muito mais do que 12 milhões de reais, amém? Ainda que se nós tivéssemos 12 milhões de reais para pagar a salvação, era impossível pagar. Ela vale muito mais que isso. E aquele homem, então, creio eu, que ele saiu dali feliz da vida. Ele saiu dali com um perdão de 12 milhões de reais. A família dele estava abençoada, ele não perderia os filhos, ele não perderia a família, ele não perderia os seus bens. Por quê? Aquele a quem ele devia, ele perdoou a sua dívida. Então ele estava saindo dali abençoado, ele e toda a sua casa estava sendo abençoada através de um perdão que ele recebeu. Mas ele saindo dali, a palavra diz que ele encontrou um conservo, que era o que? Alguém servo como ele. Ele saiu dali e encontrou um servo igual a ele. E a palavra diz que esse servo devia para ele 100 denários. E aí, se nós formos pegar então os 100 denários e converter para os dias de hoje, vamos colocar assim, mais ou menos pelos estudos que eu vi, pelas coisas que eu li, 15 reais. Né? Então, aquele que recebeu um perdão de 12 milhões de reais, andando feliz da vida pelo caminho, se depara com alguém que lhe deve 15 reais. E a palavra diz que quando ele viu ali o seu devedor, ele vai até o seu devedor, que lhe devia 15 reais, ele o agarra, ele o sufocava e dizia, paga-me o que me deves, paga meus 15 reais. E a palavra que diz que aquele servo, que era tão servo quanto ele, fez a mesma oração que ele tinha feito. Aí ele diz assim, ser paciente comigo e tu pagarei. Aí o que nos chama a atenção é que aquele homem que estava feliz pelo seu perdão, ele diz que ele não quis perdoar. Antes ele foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. E aí agora nós fazemos uma comparação entre a ação desse homem e a ação que ele recebeu na vida dele. Quando ele encontrou alguém que lhe devia uma quantia inferior a que ele havia sido perdoado, ele não foi capaz de perdoar. E a palavra diz que ele lançou na prisão
manter aquela pessoa presa. E aqui a palavra diz que ele não quis e disse: olha, até que você me pague. E quando ele encontrou, ele agarrou e sufocava aquele homem. E a falta de perdão então me ensina que todas as vezes que eu rejeito liberar o perdão para o meu próximo, para o meu irmão, é como se eu estivesse com a minha mão agarrada à garganta dele. A falta de perdão é como se estivéssemos sufocando aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez. E algo que eu aprendo com esse texto é que qualquer ofensa que eu possa ter feito a vocês, meus irmãos, ou qualquer ofensa que vocês possam ter feito a mim, nada é comparado à ofensa que um dia eu fiz a Deus, rejeitando Jesus Cristo. Porque eu não queria Jesus, eu não pedi por Jesus, mas mesmo assim, Ele se fez conhecer para que eu fosse salvo. Qualquer ofensa, qualquer problema que tenhamos uns com os outros, não se compara o tamanho da dívida que um dia nós tínhamos com o Senhor e fomos perdoados. Então perdoar não é esquecer, não de imediato. Esquecimento é consequência. Perdoar é tirar a mão da garganta do outro. Perdoar é deixar de acusar o outro. Perdoar é se policiar o tempo todo, e algo que eu aprendo: perdoar dói. O perdão dói. E eu vinha no carro, eu falei isso com a minha filha, e ela falou, eu fui repetindo para ela: o perdão dói. O perdão dói, porque quando nós temos que perdoar, nós sentimos dor. Porque você tira a mão da garganta do outro, espiritualmente falando, e você então começa a ferir a sua carne. Você tem que bater na sua carne constantemente e falar: você está crucificada com Cristo Jesus. Libere esse perdão. Quando eu libero o perdão, eu tirei a mão da garganta do meu irmão, mas eu estou ali apunhalando os cravos na minha mão e dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Carne, sofra essa dor agora. Você precisa liberar o perdão. E o perdão até dado momento, principalmente no momento do confronto, no momento que talvez as coisas estão vivas, no momento em que a ferida está aberta, que ela está inflamada, o perdão dói. Mas o perdão, ele dói por um espaço de tempo. É só um espaço de tempo. É o tempo do confronto. É o tempo de bater na carne até que ela entenda que ela precisa perdoar. É o tempo de sentir nela a dor dos cravos e saber que tem que crucificar ela com Cristo. Só que eu devo escolher essa dor momentânea a escolher uma dor eterna. Porque a falta do perdão, ela pode doer para sempre. As consequências do não perdoar, elas são para sempre. Mas a dor do perdão, ela é momentânea. Porque é a dor da renúncia. É a dor do virar a outra face. É a dor até de ouvir: eu não te perdoo. É judiar da carne. Mas é uma dor momentânea. E ela vai passar. Porque ninguém consegue perdoar senão pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que te dá força para perdoar e condições para bater na tua carne e fazer ela entender que ela tem alguém que ela deve obedecer, que é o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo, ele também derrama um bálsamo sobre a carne. Ele derrama um bálsamo sobre o coração. E esse bálsamo é o que dá o consolo. É o que nos faz respirar fundo e suportar a dor momentânea. O contrário da dor eterna. Porque a falta de perdão implica em um sofrimento eterno. Nós temos aí, a ciência explica isso hoje, que muitas pessoas estão doentes porque não conseguem perdoar. Enfermidades são vindas no nosso corpo físico pela falta de perdão. Porque a angústia, a tristeza, o amargurar do coração sufoca tamanhamente a alma, e isso faz com que o nosso corpo libere substâncias que traz a doença, que abaixa a nossa imunidade, e aí se manifesta a doença. E eu lia que o corpo, ele começa a sofrer. Então quando ele não consegue falar, é falta de liberar perdão, é falta de tirar a angústia, é falta de liberar a dor, então ele permite que a doença venha, porque a imunidade caiu, e é um jeito do corpo gritar:
misericórdia, ele alcança a misericórdia. Aquele que tem misericórdia, quando precisar de misericórdia, vai encontrar. Aleluia. Sempre que você precisar de misericórdia, se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. E a palavra de Deus diz que então os servos, as pessoas viram ali o que aconteceu e foram procurar o rei. E foram contar para o Senhor: olha, Senhor, o Senhor perdoou uma dívida de 12 milhões de reais. Mas esse um que saiu perdoado, ele mandou para a prisão. Ele deixou aprisionado no mundo espiritual aquele que lhe devia uma dívida inferior de 15 reais. E o Senhor então chama esse servo e diz: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O que nós vemos no começo? Perdoa o teu próximo, porque se você não perdoar, o Senhor não te perdoará. Não está falando é o próximo que não vai te perdoar. Está falando que é Deus. Quando eu não libero o perdão para o próximo, eu estou fechando a porta do perdão para mim. E aqui o Senhor ele diz: servo malvado. E aí na palavra do Senhor diz que, indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos. Há uma tradução que diz aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, essa palavra ela me incomodava muito. Eu comentei até com alguns irmãos que se faz umas 2 semanas e vinha esse texto de Mateus e perdoa como nós temos perdoado. Porta. Era esse o som que eu ouvia no meu íntimo e eu não entendia. Eu cheguei a comentar com alguns irmãos, porque era essa palavra que eu ouvia: perdoa como nós temos perdoado. Porta. Eu falava: gente, vocês entendem isso? É estranho, por que tem a ver porta? Falava porta, eu até brinquei. Eu falei: gente, como que se associa? Eu comentei com a Sandra, acho que eu comentei com a Conceição. E as pessoas que estavam ali falaram: gente, como que é isso? Porta? Por quê? Eu estou escutando isso. O versículo termina em porta. E aí o Senhor então me deu essa palavra, e quando eu li, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas, porque toda a vida eu li essa parábola. E esse pedaço, esse trecho que nós acabamos de ler, do versículo 34 e 35, eu achava que era um juízo de Deus na volta do Senhor Jesus. Eu estava pensando comigo, todas as vezes que eu li esse versículo, eu pensava assim: olha, realmente, a pessoa que ela não perdoa, ela vai ser mandada para o inferno. E era assim que eu estava interpretando esse texto. E algo que o Senhor trouxe a revelação, e até usou o servo dele para confirmar na minha vida essa palavra, por isso eu posso falar sem medo de errar aqui, pela confirmação do Espírito Santo de Deus, que essa palavra, essa prisão, não é depois, quando nós formos julgados, quando houver o julgamento, melhor dizendo. Essa palavra, o Senhor quer revelar algo para nós nos dias de hoje. O que significa essa palavra? Quando o Senhor diz: indignando-se o Senhor, entregou aos verdugos. E eu fui ver o que era verdugo. Verdugo significa pessoa encarregada de castigar. E o texto diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Quantos creem na verdade da palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele não mente. Seja todo homem mentiroso, o Senhor é verdadeiro. E a palavra do Senhor diz que quem entregou aquele homem aos verdugos, quem entregou aquele homem que não conseguiu perdoar os verdugos, foi o Senhor. E que são os verdugos? Em algumas traduções, atormentadores. São demônios que muitas vezes têm legalidade de agir na nossa vida com a permissão do Senhor. Porque nós vamos orar e expulsar em nome de Jesus. Mas aí aquela brecha, ele vai ter autoridade para voltar. E aí nós olhamos e vemos que tem tantas pessoas que têm tudo para ser feliz.
vocês não perdoar de coração. E algumas traduções dizem do coração, do íntimo. Então o que eu entendo? Que o perdão dói, mas eu tenho que perdoar no íntimo. E o que significa perdoar no íntimo? Perdoar de coração. Perdoar do íntimo e do coração é você perdoar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque eu posso falar isso com propriedade aqui, não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Eu posso falar que o perdão dói, até um momento o perdão dói, mas eu posso falar que o Espírito Santo, quando nós conseguimos liberar totalmente esse perdão, o refrigério, o prazer é tão grande, e nós conseguimos até nos sentir como o Senhor, né? Quando olha para nós e diz, olha, valeu a pena. Olha aí a recompensa por ter sofrido a dor do perdão. Porque a dor do meu perdão e do teu perdão doeu muito mais do que a dor que eu tenho em perdoar meu irmão. Porque a minha afronta para com Deus foi maior. Os cravos doeram muito mais. As chicotadas, as cuspidas doeram muito mais do Senhor. E ainda assim Ele nos perdoou. Então quer dizer que vai doer quando eu perdoar. Vai doer, eu vou ter que me confrontar, eu vou ter que matar a minha carne todo dia, eu vou ter que dobrar meu joelho no chão. Quantas vezes a irmã Cida está aqui de testemunha, as irmãs da intercessão, eu passava e eu falava assim, irmã Cida, ora, porque eu ainda estou na fila dos magoados. E por dias e por meses, porque eu estava vivendo uma situação difícil, com alguém que me oprimia de tamanha maneira que só Jesus para ter misericórdia. Eu precisei clamar a Deus para minha filha ser liberta na mente, porque essa pessoa me oprimia na frente da minha filha. E a minha filha olhava para mim e chorava, e às vezes ela até falava, mãe, se é comigo. Mas ela via a mãe chorando. E eu sofrendo, sem entender. Porque eu não estou aqui para falar que eu sou melhor que ninguém. Quem garante que lá na frente também eu não possa falhar? E eu não tenho que clamar novamente. Talvez situações piores da que eu vivi. Mas eu só estou testemunhando aqui, para que os irmãos possam entender que há um refrigério depois dessa dor. Que essa dor realmente ela é momentânea. Ela vai doer sim, mas há um refrigério, há uma recompensa. Glória a Deus. O Senhor olha para mim, para você e se alegra por ter sofrido a dor do nosso perdão que Ele liberou na cruz. Nós vamos olhar para a pessoa que nos afrontou e nós vamos olhar e falar assim, o Senhor está contente comigo. Aleluia. Porque eu consegui imitar Ele. Por amor a mim Ele sofreu a cruz e por amor a Ele eu consigo perdoar o meu irmão. E aqui o Senhor Ele diz que quando Ele permite isso, essa tormenta, muitas vezes, é que para nós iremos entender que essa tormenta ela pode passar. Que Ele como Pai, hoje Ele olha para mim, Ele olha para aquela pessoa, Ele nos ama. E esses dias quando eu conversava com essa pessoa, eu glorifiquei a Deus porque eu disse, Senhor, que gostoso. Parece que já não dói mais. Olha, dá para olhar olho no olho, não tem mais problema. Mas foi a Fernanda que conseguiu isso, irmãos? Não. Porque é impossível, a nossa carne nos dar isso. É só o Espírito Santo de Deus. É só chegar para a intercessão e falar, irmãos, ore por mim, porque ainda dói. Mas você está lutando contra aquilo. É só chegar e falar, Espírito Santo, por favor, derrama teu bálsamo, porque ainda dói. Adianta falar, ô Senhor, eu perdoei, mas eu sei que eu ainda não consegui. E a palavra diz, aquele que não perdoar, no íntimo. O Senhor está dizendo, olha, não é um perdão superficial. O Senhor está dizendo, olha, no mais íntimo, é no coração, é na onde procede as saídas da vida, é lá no fundo da alma, é de lá que tem que sair o verdadeiro perdão. E vai ter restauração. Sabe por quê? Porque a igreja é hospital. A igreja é pronto-socorro. A igreja não é um fórum, não é uma prisão. Nós somos médicos espirituais. O Espírito Santo, através de nós, ele vem para curar as feridas. Nós não somos policiais que fazemos exercer a lei e jogamos
vocês do íntimo perdoarem, vocês abrirão a porta dessa prisão. E essa prisão, ela não se abre do lado de fora. Essa prisão do Senhor Jesus não vai vir abrir. Essa prisão, o irmão que ama você, ele não vai vir abrir. Essa prisão, quem tem que abrir é eu e você. É uma atitude nossa. Nós decidimos sair dessa prisão. Somos nós que, com toda a nossa dificuldade, que com toda a nossa carnalidade, muitas vezes, nós temos que falar: Senhor, arranca de mim, porque a minha carne clama por justiça, a minha carne clama por agarrar no pescoço, a minha carne clama por ver o juízo de Deus. Mas o Espírito de Deus que habita em mim diz: perdoai, amai, porque a lei que nos governa é a lei do amor. Jesus Cristo veio para salvar, para buscar e para restaurar. E o Senhor tem nos chamado à restauração. Desde domingo o Senhor tem nos chamado a orar. O Senhor tem nos chamado para nos consertar, porque nós temos um encontro com Ele. Nós temos que participar do corpo, do sangue de Cristo. E como nós vamos participar do corpo, do sangue de Cristo? Com todas essas brechas, com todas essas feridas, com todas essas chagas ardendo em nós, espiritualmente falando. Essas prisões espirituais têm que ser abertas por nós. E quando nós decidirmos sair dela, o Senhor estará com as mãos estendidas dizendo: vem, filho, vem. É um passo de cada vez. Perdoar não é esquecer, é tirar a mão da garganta do outro. Perdoar não é esquecer, é abrir mão do direito de vingança. O esquecimento vem com o tempo. É um tempo. É o tempo da dor, é o tempo da limpeza da ferida e é o tempo da cura. Então se estabelece o esquecimento. Aí de vez em quando você vai: nossa, mas nem parece que aconteceu aquela situação. Por quê? Porque Deus derramou e houve cura. E talvez você me pergunte: mas então, Fernanda, como eu devo tratar aquele que pecou contra mim? O Senhor responde. O nosso horário está avançado, mas eu vou correr aqui. No próprio capítulo 18 de Mateus, no versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda palavra se estabeleça. E se ele não nos atender, diz-o a igreja. E se a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. O Senhor, ele está nos ensinando a lidar com essas situações que são situações do dia a dia. Como eu devo perdoar? Como eu devo agir com aquele que pecou contra mim? Puxa, o meu irmão pecou. Primeira coisa que a Bíblia ensina: o problema é que o homem insiste em quebrar as etapas, né? Aí o Senhor disse: olha, vai e tem uma conversa particular com quem pecou contra você. Aí eu vou lá e chamo o irmão, a irmã: irmão, você pecou contra mim. Ou estou magoado, estou triste. Essa situação não poderia ter acontecido entre nós. Uma conversa particular. O irmão conversou, saiu. Você viu que passou um tempo, a coisa não mudou, ainda continua no erro. Chama 2 pessoas de Deus. Olha, irmão, sabe o que aconteceu? Eu estou vivendo uma situação chata. E nós estamos aqui com a lei do Senhor e nós temos que obedecer. Vamos comigo conversar com esse irmão. Lembrando sempre que na hora da conversa, irmãos, conversar como se fosse o próprio Jesus. Porque a lei que nos governa é o amor. Então nós vamos lá ministrar amor. Porque aqui diz: ganhaste o teu irmão. A intenção é ganhar. Não é fazer juízo, não é fazer justiça. Isso aí é entre Deus e ele. A minha parte é ganhar. Então nós vamos lá, juntou os irmãos fortes da intercessão aí. Vamos lá conversar com esse irmão. E aí nós vamos então, temos uma conversa. E ainda esperamos um tempo. A coisa não se estabeleceu. Vamos levar para a igreja. Chama lá, então, as pessoas responsáveis: olha, isso aqui precisa ser levado para a igreja. A igreja vai entrar em oração. E todos os irmãos da igreja em comunhão, eu creio que aí quando a igreja se une nesse propósito de amar e resgatar aquele
corpo, porque a oração do amor vai ser tanto, o Espírito Santo não vai ter como agir se não restaurar ali, porque o quebrantar vai ser tão grande, e o Senhor vai espremer ele tanto que ele vai voltar chorando. Mas ainda assim, se ele não ouviu, vamos dar um gelo nele então. Aí toda vez que ele chegou, o irmão falou de tal, ó irmão, o negócio é o seguinte, a tua atitude não está correta, você ainda não consertou. Ó irmãzinha, opa, ó, o negócio é o seguinte, a igreja unânime, fazendo uma coisa, mas isso coitado do irmão. Ué, o irmão precisa ser disciplinado? É melhor que seja então de acordo com a palavra de Deus, do que ficar, aí eu não converso particular com o irmão, eu não converso com 2 ou 3 pessoas, mas eu já falei a minha versão da história para todo mundo, pequei muito mais eu contra a vida do irmão ainda. E aí a palavra do Senhor nos ensina, então você agora excluiu o irmão da comunhão. E aí, como é que vai fazer? Domingo nós ouvimos que nós temos que atentar muito mais às verdades que são pregadas. Se vamos viver pelas regras, que vivamos pelas regras de Deus, não pelas nossas, porque nós estamos criando regras. O Senhor falou comigo, eu estava criando regras. Então agora quando acontece, eu hoje já não posso mais viver a situação que eu vivi ontem no passado. Nós temos aqui a palavra do Senhor. E para encerrar, como que vai ser essa disciplina então em união? O irmão não escutou o irmão não escutou eu como os irmãos da intercessão, e o irmão não escutou a igreja unida. Como que vai ser? Orou, buscou, o Espírito Santo vai trazer o quebrantamento. Aí, então nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Eu aprendo aqui que até essa punição coletiva da igreja, ela tem um tempo. Ela tem um tempo. A pessoa vai ser disciplinada por um tempo, mas dado o tempo, o próprio Espírito Santo já fala, traga de volta ele a comunhão e comece a confirmar o amor para com esse irmão, para que ele não fique aí excessivamente triste. É o Espírito que nos ensina. Como que nós vamos recusar a praticar essas palavras que o Senhor tem nos dado? Como que nós vamos rejeitar tamanha grandeza de misericórdia? E aí ele conclui no versículo 11 dizendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Todas as vezes que nós recusamos a cumprir esses princípios, Satanás tem vantagem na nossa vida. Todas as vezes. E aqui ele conclui, porque nós não lhes ignoramos os desígnios. Qual é o desígnio do maligno? Matar, roubar e destruir. E qual é a estratégia dele para acabar com a igreja de Cristo? É introduzir o pecado para acabar com a família. É introduzir a falta de perdão. É introduzir ali um problema. É fazer com que a gente viva pelas nossas regras e não pelas regras do Senhor. E o que o Senhor tem para nós nessa noite é cura para o coração ferido. É restauração para aqueles que estão necessitando. E o Senhor, Ele faz pelo Espírito Santo de Deus um convite. Saia dessa prisão. Saia dessas cadeias. Não deixe que Satanás tenha vantagem sobre nós. Como igreja, vamos nos colocar em pés. E nessa oração, eu sei que já está avançado, você vai formar fila no corredor. Eu já gostaria de chamar os irmãos para estar ungindo. E nessa oração que nós vamos fazer aqui, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para dentro de nós.
assim como eu também vou olhar para dentro de mim, e que nós possamos ver se ainda há dentro de nós alguma coisa que tem dado legalidade para que esses verdugos, para que esses atormentadores estejam na nossa vida. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou. O que é a dívida do próximo para comigo? O que é a minha dívida para com você? Perto da nossa para com Deus. Que você possa formar na fila no corredor. Nós vamos estar orando. E como uma preparação para a ceia, como o nosso pastor mesmo tem nos convidado, que você venha numa condição de clamar nessa noite. É um culto de libertação. E o Senhor nos falou pelo Espírito Santo de Deus que essa libertação Ele não pode fazer. É você que tem que decidir ser liberto, porque Ele já nos libertou na cruz. Essa libertação ela já foi feita quando o Senhor foi pregado na cruz. Quando o Senhor morreu e ressuscitou. Ele garantiu a nossa liberdade. Mas quando nós prendemos a outros, nós estamos, na verdade, nos prendendo a nós mesmos. Quando nós ficamos culpando os outros, não liberando perdão dos outros, nós estamos acumulando. É na nossa vida. O Senhor quer que sejamos livres nessa noite. O Senhor, Ele quer que verdadeiramente nós sejamos livres para obedecer a palavra de Deus. Não tenha medo de pedir perdão. Quantos filhos magoados com os pais? Quantos pais decepcionados com seus filhos? Quantos irmãos, irmão, em nome de Jesus? Isso não chegou ao meu conhecimento, mas eu fiz algo para vocês. Se tem alguém aqui nessa noite, que porventura eu magoei, que porventura